Irmãos, a gente vai falar sobre a monarquia então. Então você reparou que o pastor Daniel falou sobre a tomada da terra, o que aconteceu até aqui, naquela linha do tempo que você já conhece. Tem lá a criação lá em Gênesis 1, Adão e Eva foram criados, houve a queda. A partir da queda, Deus escolhe uma linhagem para que seja uma linhagem abençoada por Ele. E você tem lá a linhagem de Sete, né? Aquilo que é chamado de setitas, porque Sete substitui Abel. Então, né, você tinha Caim e Abel. Poxa, Abel teve o sacrifício que foi aceito por Deus, Caim não. Só que Abel morre, Sete substitui Abel. Depois dessa linhagem, você vai ter um pacto que Deus vai fazer com Noé. A partir do pacto de Noé, a gente vai ter um pacto que Deus vai fazer com Abraão. Um povo vai ser formado a partir de Abraão, daquela família, daquela semente. Então você tem Abraão, Isaac, Jacó, José, povo formado, 12 tribos. Agora eles estão no Egito, são escravos. O Senhor levanta Moisés, Moisés liberta o povo. E aí Moisés vai levar o povo em direção a uma nova terra. Quem entra na terra não é Moisés, Moisés fica de fora. Quem entra é Josué. E a gente acompanhou agora a história de Josué, Juízes e Rute, que é o período antes da monarquia. Agora a gente vai ver o período dos reis de Israel, vai ter uma nova aliança que vai ser feita com Davi e sua descendência, então a gente vai caminhar nesse sentido. Até aqui tranquilo? Consegue colocar assim de modo panorâmico essa história no seu coração aí, na sua mente? Primeiro personagem importante aqui do livro de Samuel é o próprio Samuel. Não é à toa que a gente coloca o nome Samuel nos nossos filhos, não é isso? Então, poxa, sempre que a gente lembra de uma pessoa abençoada, a gente lembra de Samuel. Samuel é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, porque naquele tríplice ofício, naqueles 3 ofícios que o pastor Daniel lembrou a vocês, de rei, sacerdote e profeta, que Cristo exerce plenamente. Então Jesus, Ele é rei dos reis, Ele é um sacerdote único, da ordem de Melquisedeque, superior a todos os outros, e Ele é o profeta, porque Ele é a própria palavra. Jesus, Ele é rei, sacerdote e profeta. Samuel é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Você vai lembrar que Samuel é profeta, é o livro do profeta Samuel. Você vai lembrar que Samuel é sacerdote, porque ele está sendo criado na família de Eli, e como descendente ali da família de Eli, ele é um sacerdote que faz sacrifícios. Você lembra que Saul tem uma hora lá que se atropela, Saul passa à frente de Samuel e faz o sacrifício na frente de Samuel. Saul não poderia fazer aquilo de jeito nenhum, e sabe que não poderia fazer aquilo de jeito nenhum. E aí Samuel chega e diz: ué, como assim? Como é que você fez o sacrifício e não me esperou? Porque Samuel é o profeta que faria o sacrifício naquele momento. E Samuel é um juiz de Israel. Então o livro de Juízes, na verdade, tem uma certa continuidade no início do livro de Samuel, porque Samuel vai ser o último juiz dessa história. A gente teve, né, todos os juízes, a gente ouviu falar de Débora, a gente ouviu falar de Sansão. Agora o último juiz de todos é o profeta Samuel, e vai exercer essa liderança como rei do povo, até que o povo pede, na verdade, um rei. Então o povo diz assim: ó, Samuel, a gente quer um rei agora, como as outras nações têm rei, a gente quer um rei. Lembra, Samuel fica meio triste, você que lê o livro aí sabe, Samuel fica entristecido, vai conversar com Deus. Aí Deus fala para Samuel assim: Samuel, fica tranquilo, esse povo não te rejeitou não, esse povo me rejeitou. A rejeição não é a você, é a mim. Então, pode ficar totalmente tranquilo, que a questão é comigo. A gente vê muitas vezes isso, né, na nossa caminhada como cristão. Quando você é rejeitado, cara, fique tranquilo, Deus da mesma forma fala com você: ó, não foi você que foi rejeitado, fui eu. Então, poxa,
não precisa ficar incomodado com essa situação. Bem, outros personagens principais aí, a gente tem Saul, que é o primeiro rei que se estabelece para Israel. Saul parece que começa bem a sua trajetória, mas depois Saul começa a se embolar e começa a fazer coisas erradas, a ponto de tentar fazer sacrifícios no lugar do sacerdote, e ele não poderia misturar as coisas nesse sentido. Saul tem um filho que seria o descendente direto dele nessa dinastia. Esse filho dele é Jonatas. Só que quem vai herdar o reino de Saul, na verdade, vai ser Davi. Isso mostra pra gente outra lição muito maneira desse livro. Poxa, a amizade entre Davi e Jonatas é uma amizade muito especial. A Bíblia vai dizer que Davi amava mais Jonatas do que amava as mulheres que ele tinha. E ali, não tem nenhuma conotação de relação sexual, nada disso, né? Quem entende o que é o amor verdadeiro no sentido da servidão, consegue entender isso perfeitamente. Então, eu amo meus pais sem nenhuma conotação sexual, amo meu irmão e meus irmãos e a igreja de Cristo sem nenhuma conotação nesse sentido. Então, assim, só uma pessoa muito pervertida e problemática poderia pensar algo nesse sentido. Jonatas e Davi são amigos, o que é uma amizade improvável. Cara, para pensar, se você fosse Jonatas, você é Jonatas, você deveria ser o rei, o futuro rei, mas por algum motivo, Deus, e pelos erros do seu pai, né, não foi nem pelos seus próprios erros, pelos erros do seu pai Saul, Deus escolhe uma outra dinastia agora pela casa de Davi, pela casa de Jessé. Davi vai ser rei no seu lugar. Você ia ter amizade com esse cara, sabendo que o cara vai tomar o reinado de você em breve. Você vai ser amigo dele. A amizade de Davi e Jonatas é algo maravilhoso que serve como exemplo para as nossas vidas, com certeza, porque é uma amizade totalmente sem interesse. Então ali não tem ciúmes entre eles, quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai ser o próximo rei. Um tenta defender a vida do outro, um tenta viver ao lado do outro como irmão. Essa história serve também para a nossa vida, certamente. A gente tem o fim de Saul, nesse livro de Samuel, a ascensão de Davi. Então Saul, ele se atropela, faz coisas totalmente erradas. A gente tem aquela passagem que você conhece, em que Saul vai visitar uma sacerdotisa lá, uma médium, num lugar chamado Endor. Então ele visita uma médium já ao final da vida de Saul. Saul já tinha feito tudo errado, já tinha perdido a bênção de Deus, sabia que seria deposto, sabia que morreria em breve. Então ele visita lá uma sacerdotisa e vai participar de uma sessão mediúnica ali no livro de Samuel. Você lembra dessa passagem? É uma passagem estranha para a gente, porque parece que Samuel aparece naquele local e parece que Samuel fala com Saul. Samuel já tinha morrido, que história é essa? A gente consegue falar então com os mortos? Primeiro, a Bíblia condena qualquer tipo de necromancia, qualquer tipo de contato com os mortos. A Bíblia condena o contato com os mortos, tudo bem? Então, se é possível, se não é, isso é totalmente condenável. A ponto, por exemplo, de o Antigo Testamento dizer na sua lei que a pessoa que consultasse os mortos deveria ser apedrejada. Para você perceber que essa é uma idolatria, uma corrupção muito grave assim, em relação, né, às coisas de Deus. Saul, ele consulta os mortos, mas quando aparece um ser ali na frente, parece que o ser vai ser descrito não por Saul, mas pela sacerdotisa lá e médium. E quando ele entende que é Samuel, não necessariamente sendo Samuel,
ele ouve lá a profecia de Samuel. Qual o problema disso tudo? O problema é que quando você confere mesmo aquilo que Samuel fala como profecia, parece que aquela profecia não se cumpre. Então essa aqui é a parada determinante para mim, para eu interpretar esse texto. O que é determinante para mim é o fato de que Samuel fala alguma coisa, mas aquilo que Samuel fala não é a verdade. Porque Samuel vai dizer assim, ó, amanhã você morre, seus descendentes morrem. Mas a gente sabe que sobrou um cara chamado Mefibosete, e esse cara vai ser alvo daquela trama ali no futuro e vai gerar algumas complicações para a vida de Davi. Então Samuel disse que a descendência lá de Saul vai se extinguir, mas não se extingue na verdade. Então a gente entende que não era Samuel falando, que não era uma profecia da parte de Deus, que não era verdadeiro. E se não era Samuel, era um espírito enganador. Então, a gente entende essa passagem como, poxa, apareceu algo? Apareceu. Falou? Falou. Pareceu uma opção de coisa? Parecia. Mas não era. Beleza? Então, era um espírito enganador, um demônio que aparece e fala, então, com Saul, a profecia não se cumpre plenamente. A partir do momento da queda de Saul, a gente tem a ascensão de Davi. Nessa ascensão de Davi, você tem aquela história maravilhosa também, em que, alguém chega para Davi e fala, aí, matei seu inimigo. Não é isso? Saul estava morrendo lá, aí falou, enfia a espada aqui em mim. Eu fui lá e enfiei a espada em Saul. Davi vai falar, quem pode tocar no ungido de Deus? Que história é essa? Se você matou o ungido de Deus, agora você vai morrer. E o cara morre achando que estava dando a notícia correta. Quando você vai comparar as duas narrativas, quando você lê o livro de Samuel e lê o livro dos reis, você percebe que há uma certa diferença entre as duas narrativas. Porque o livro de Samuel conta a história que aconteceu na verdade, e o livro dos reis conta a história que aquele cara contou para Davi. Então tem uma diferença entre as duas narrativas. É assim, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Saul estava morrendo, falou para o seu escudeiro, me mata que eu não estou aguentando mais. O escudeiro fica com medo, e aí o próprio Saul tem que se jogar na espada e morre. Aí o escudeiro vê que Saul morreu, se mata também. Só que vem um cara, vendo aquela cena, fala para Davi, e aí Davi, fiz um favor para você, e ainda fiz um favor para Saul também. Por quê? Porque Saul estava agonizando, matei ele, matei seu inimigo, estou aqui para receber o prêmio. Davi disse, seu prêmio é morrer também, porque ninguém toca no ungido de Deus. E essa parte é legal demais, assim, do texto. Irmãos, eu leio, esses textos assim, eu gosto da justiça de Deus, irmãos, assim, sendo sincero mesmo. Porque, eu acho que o mal tem que ser combatido, eu acho que tem que haver justiça. Então, sempre que Deus age, eu acho justo, bom, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, Deus faz a justiça, eu fico em paz e fico alegre, e está tudo tranquilo na minha cabeça, não tem crise nenhuma. Aliança feita, então, com Davi, Deus estabelece uma aliança agora. E essa aliança é assim, que Davi vai ter um reino eterno. Então, sempre vai haver um rei reinando em Israel que seja da descendência de Davi. Mas você conhece Davi, não conhece? Você conhece a história de Davi? Você leu o livro de Samuel? Cara, Davi fez muita coisa errada, né? Que coisa estranha. Estava dando tudo certo. Primeiro Davi, estava bonitinho lá, jogou a pedra na cabeça do gigante e venceu. E as vitórias eram dadas a Deus. E ele escreveu uma porção de salmo. E Davi, era uma figura muito legal. Mas tem uma hora que Davi está no lugar errado, na hora errada. Os comentaristas vão dizer assim, que Davi tinha que estar no campo de batalha, junto com o exército. Davi estava em casa, olha da sacada do seu palácio e vê uma mulher tomando banho e vê Batseba e ele fica encantado com aquilo.
E aí o pecado começa. Davi, ele adultera com aquela mulher. Davi trama o assassinato do marido dela. Depois que isso tudo acontece, Davi ainda deu uma outra tropeçada lá sinistra, que foi o lance de contar o povo, lembra? Tem essa parte também que Deus não se agrada dessa parada de Davi contar o povo. Por quê? Porque parece que Davi não estava querendo fazer como o IBGE, beleza, um censo para saber, quem é de tal classe, para ver se a renda está sendo distribuída, se não está, medir a riqueza do Brasil, quem mora em tal lugar, saber a religião das pessoas. Não. O lance de Davi era assim, olha como é que eu sou poderoso. Vou contar esse povo e vou olhar para essa conta e vou dizer para mim mesmo, cara, sou o rei disso tudo, Deus me colocou como rei disso tudo. Deus condena Davi mais uma vez. Mas no final das contas, Deus mantém sua aliança com Davi. Do trono de Davi, da semente de Davi, nasce 1000 anos depois um novo rei, que é Jesus Cristo, e esse novo rei será rei eterno, rei para sempre, rei dos reis. Um lance que você tem que ficar ligado em relação à monarquia de Israel para as outras monarquias é a seguinte: nos outros povos, cada rei mandava de acordo com o seu próprio coração e fazia o que queria. Então, o rei inventava uma lei e você tinha que se virar. Lembra da história de Daniel, seus amigos? Tinha uma hora que a galera botava pilha no rei, aí vai lá, faz uma estátua lá para o pessoal se ajoelhar. Aí ele ia lá, faz o decreto, todo mundo tem que se ajoelhar agora nessa estátua, senão vai morrer. Faz um outro decreto agora, ninguém pode orar mais nesse lugar, bota esse decreto aí, porque Daniel ficou orando direto. Faça o decreto, quem orar vai ser jogado na cova dos leões. Cada rei fazia aquilo que dava na sua própria cabeça, parecia o livro dos Juízes. Só que no caso de Israel, os reis, eles eram servos de Deus, deveriam ser, servos de Deus. Eles estavam debaixo da lei de Deus. Na verdade, eles eram mordomos do grande rei. Quem estabelecia as leis era Deus, quem dizia para onde ia era Deus. Davi começa o reinado muito bem, não é à toa que toda hora ele consulta o sacerdote. O que Davi está mostrando com isso? Não é simplesmente que ele está lançando sortes, ou simplesmente que ele está querendo que Deus o abençoe. Não, ele está mostrando para o povo que ele está debaixo da autoridade de Deus. Então quando Davi vai consultar o sacerdote dizendo assim, a gente vai lutar contra os filisteus, eu devo ir para o campo de batalha? Quando ele está fazendo isso, ele está declarando para o povo assim, apesar de rei, eu estou debaixo do reinado de outra pessoa. Sou servo desse rei e tenho que obedecer a esse rei. Essa aliança vai ser estabelecida, mas essa aliança vai ser cumprida plenamente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei eterno, é o Rei perfeito. Jesus é o Davi perfeito. Jesus Cristo é o Davi perfeito. Esses textos são, para mim, assim, muito bonitos, porque eles mostram, cara, o quanto que Deus age na história, de modo a perseguir com a sua graça e com seu amor aqueles a quem Ele escolheu. Deus não desiste dos seus. Deus não desiste dos seus. A gente desiste. A gente pode desistir de qualquer coisa, mas Deus não desiste dos seus. História de Sansão. Deus não desistiu de Sansão. Sansão desistiu várias vezes, mas Deus o perseguiu até o final. E no final, Sansão se converte. No meio de toda a história que está sendo escrita, Deus está lutando pelo coração de Sansão. No meio de toda a história sendo escrita, Deus está lutando pelo coração de Davi. E o Senhor perdoa Davi. E no meio de tantas coisas que a gente não perdoaria, quem perdoaria Davi? Aqui,
Se a gente tivesse um líder, graças a Deus a gente não tem. Se a gente tivesse um líder, eu mesmo não ia aceitar, meu irmão. Pô, sendo sincero com você, eu não ia engolir essa parada, não. Pô, Davi adulterou, Davi tramou um assassinato. E Davi depois vai ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Como assim? Deus perdoa, irmãos. Aquela história que eu conto para vocês o tempo todo, eu vou repetir, o pessoal do UP, pô, já não aguenta mais essa história. Um cara sonhou lá que estava na porta do céu. E ele bateu, knock, 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 now heaven's door. Batendo na porta do céu. E aí ele bateu na porta, é a música do Bob Dylan, né, que Guns N' Roses aí gravou. E ele bate na porta do céu e um anjo abre a porta e diz assim, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu sou daí. O anjo, pô, estranho, você está do lado de fora. Como é que é seu nome? Meu nome é fulano de tal. E aí o anjo, espera aí rapidinho que eu vou pegar o livro que conta a sua história. E pega o livro e começa a ler na frente dele, e vai lendo, e só erros e erros e erros. O anjo faz umas caras assim. O anjo lê até a penúltima linha, fala para ele, cara, eu li até a penúltima linha da sua vida. Sua vida é essa? E ele responde, com certeza, vírgula por vírgula, erros e mais erros. Quantas escolhas erradas eu fiz nessa vida? O anjo diz para ele, eu li até a penúltima linha, mas na última linha, com letra cor de sangue, na letra do próprio rei, está escrito que você foi perdoado. Essa é a sua casa. E aí ele entra no céu, mas o sonho acaba e ele não consegue ver aquilo que ele verá um dia. Essa é a nossa história, irmãos. Quando a gente olha para Sansão e para Davi, o que a gente está vendo? A gente, é um espelho que está ali. Fico pensando os anjos no céu, meu Deus, Clóvis, mais uma vez inseguro. Clóvis, mais uma vez recorrendo a medicamento, mais uma vez, falta fé para ele, mais uma vez. Como assim? Quantas provas a gente já deu? Essa é a aliança que Deus faz com o seu povo. Nenhum dos que o Pai trouxer a mim, eu lançarei fora. Não tem condição nessa parada, beleza? Não tem condição. Então, nenhum dos que o Pai trouxer, se não tropeçar, se não se enganar, se não ficar tonto, se não. Não. Nenhum dos que o Pai trouxer a mim, eu lançarei fora. É assim na vida de Davi. Fiz um gráfico aqui. Rapaz, gastei minha vida nesse negócio. Foi terrível, hein? Você tem que gostar. Tá horrível. Eu sei, eu tenho um senso estético. Não parece. Mas eu tenho um senso estético. Sei que tá horrível. Mas é assim, a aliança davídica. Então, assim, a aliança que Deus faz com Davi, Deus estabelece um trono eterno para Davi. E aí a gente vai ter o reino do sul, que é Judá. Beleza? A gente vai ter o início desse reino, é por volta do ano 1000. Tudo é aproximado, irmãos. A gente não tem, infelizmente, a data precisa desses episódios. Aproximadamente 980. Começa lá, por volta do ano 1000, Davi está reinando. Tudo bem? Essa galera aqui é a galera do reino do sul, somente. Tem outros reis em Israel, tem dos reinos do norte, mas aí depois vai ter um outro gráfico horrível igual a esse. Aqui eu coloquei um sinal de mais, que é se o cara foi legal ou se o cara não foi. Pô, Clóvis, mas como é que você pode julgar se a pessoa foi legal ou não foi? Não sou eu não, é a Bíblia que julga. O favor que eles fizeram para a gente foi isso, porque a gente fica confuso. A gente vê Davi e pensa assim, pô, esse cara foi legal ou não foi? Mas foi, a Bíblia falou que foi, tá lá. Beleza? Aí quando você lê o livro dos reis, o legal é que Deus já vai te dando o resultado final. Esse cara foi mal em todos os seus dias, fez tudo errado, caiu nos pecados de Jeroboão. Tem um que Deus fala que foi pior de todos,
que é Manassés. Esse Manassés aqui, não é o Manassés lá de José, não. É um outro cara aqui, beleza? Tem o mesmo nome, Manassés. Aquele ali foi, muito ruim. Foi o pior de todos. Depois a gente vai ler aquela passagem. Mas o reino começa assim. Davi reinando com o reino unificado. Beleza? Sul e norte. Salomão reina tudo junto, sul e norte. A partir de Roboão, o reino se divide. Aí de Roboão para frente é só aqui Reino do Sul. O norte agora vai ter outros reis. Porque você lembra daquela história de Roboão, não lembra? Roboão vai pedir o conselho para os mais velhos. E fala assim, o povo está pedindo para eu diminuir os impostos. O que está acontecendo agora, gente? Não é isso? Parece que a gente está lendo o noticiário, não é? Ministro da Economia e coisas do tipo. O povo está pedindo para a gente diminuir os impostos. O que vocês acham? Os mais velhos falam para Roboão assim, cara, eram os conselheiros do pai dele, de Salomão. Falam para ele, se você fizer o que o povo está pedindo agora, você conquistou o coração do povo. Você vai reinar até o final. Roboão pensa direitinho, pensa nas regalias que ele tinha. Não gostei muito desse conselho, não. Vou buscar um outro então. Acontece isso às vezes com a gente. A pessoa faz um gabinete com Daniel, aí Daniel dá um conselho. A pessoa pensa assim, poxa, não gostei muito do... Vou pedir uma segunda opinião. Aí marca com Clóvis, para ver se dá. E a gente tem que ficar assim, Senhor, me ajuda a dar o mesmo conselho que já foi dado. E aí o Clóvis dá o mesmo conselho. Vou buscar uma terceira opinião. Aí marca com Marcão. Aí Marcão já dá logo uma solada no peito da pessoa assim. Aí a pessoa, não, tá certo. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Com certeza. Roboão busca conselho dos seus amigos. E aí os amigos falam para ele, cara, arrebenta esse povo. Fala para eles o seguinte, o dedinho mindinho seu é mais gordo do que a cintura do teu pai. E olha que Salomão devia ser gordão, né? Tava comendo pra caramba e tal. Aí, cara, é isso que acontece. Joga o imposto lá para cima, o povo se afasta. E aí o reino vai ser dividido. A partir disso, a gente tem a galera aqui que caminhou mal. Salomão foi mal. Salomão foi salvo? Não sei. A salvação pertence ao Senhor. Graças a Deus. Não preciso saber. Está tranquilo. Se Salomão escreveu Eclesiastes no final da vida dele, cara, eu creio que foi salvo. Parece ali que é um livro de arrependimento, não é isso? O que Salomão diz ali? Cara, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. A única coisa que resta no meio disso tudo é temer a Deus. Você acha que a vida vai para um lado, a vida vai para outro, você acha que isso é legal e daqui a pouco desaparece. Tudo é transitório. A única coisa que fica é o temor ao Senhor. Então, aqui não está dizendo também se a pessoa foi salva, beleza? Quem está abaixo da linha foi para o inferno, está ali, ele é o Hades, o subterrâneo, e acima está no céu. Não. Aqui é o que a Bíblia falou, se foi legal, se não foi. Agora, está no céu, aí, graças a Deus, não pertence a gente. Abias foi um cara muito ruim. Aí você tem uma sequência de dois caras bons, que são Asa e Josafá. Toda vez que ele comia galinha na sua casa, você quer a coxa ou a asa? Desculpa, irmãos. Asa. Josafá foi um cara maneiro, não é isso? Filho do Josafá está aqui. Cara legal demais. Jeorão aí agora já foi um cara ruim de novo. Você percebe também, cara, que às vezes uma pessoa que vem bem não consegue colocar os filhos no caminho de Deus, cara. Irmãos, isso aí é um mistério profundo, beleza? Quem de nós pode julgar alguém por isso?
A gente está orando para os nossos filhos ficarem com Jesus, e se ficarem, no final a gente vai dizer toda a glória e honra a Jesus. Tem nada a ver com a gente. A gente faz muita coisa, mas a gente não tem como garantir esse negócio. Georão vai fazer errado, Acasias vai fazer errado. Atalia, tem uma mulher aí que é uma rainha. Ó, você não sabia, né? Tem uma rainha em Israel, Atalia. Vê que a história dela não é boa, tá até meio distorcida ali, meio embaçado. A história de Atalia é ruim, tem a referência aí para você, infelizmente. Joás é um cara maneiro, Amazias um cara maneiro. Pô, Joás você conhece, né? Uzias, Azarias, Jotão. Depois você tem Acais ali, pô, muito ruim. Ezequias está lá em cima. Então os caras que estão lá em cima são os caras que a Bíblia fala assim, olha, esse aqui fez tudo igual a Davi. Seguiu tudo integralmente igual a Davi. E aí joga o nível lá para o alto. Ezequias está aqui, Josias está aqui. Ah, isso significa que os caras foram perfeitos? Não, com certeza não. Manassés foi o pior de todos aí. Vamos ler, segundo Reis aí, ó. Aproveita aí para a gente abrir a Bíblia agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. E queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Então, esse daqui é Manassés, irmãos. O cara queimou o filho em sacrifício. Para pensar nisso. O cara fazia todo tipo de maldade. Então foi o que elevou o nível assim, o que rebaixou o nível, na verdade, no máximo que pôde. Amon ruim, Josias muito bom, Joacás, Joaquim, Zedequias é o final do reino aí. A gente vai ter 586, provavelmente é a segunda fase do cativeiro. Então tem uma primeira fase do cativeiro. Num primeiro momento Israel perde a batalha, já vão alguns cativos, mas ainda continua um reino Israel. No segundo momento acaba o reino de Israel, e aí vira uma cidade, né, entregue aos chacais. Reino do Norte, mais um gráfico maravilhoso aí para você. Você percebe que o Reino do Norte dura menos do que o Reino do Sul. Ó, vou voltar aqui para você, ó. O Reino do Sul vai até 586, e o Reino do Norte vai até 721. Então, mesmo esquema. Começa lá em Jeroboão, que é a disputa com Roboão aqui. Só que o Reino do Norte não escapa um. É todo mundo muito ruim, a ponto de ter uns piores que os outros. E o pior de todos aí na lista é Acabe. Jeroboão é muito ruim, Jeroboão II é muito ruim. Pô, tem um cara que se chama Peca. Olha só, rapaz. É muita maldade esse cara. Quem faz as coisas certas? Não, aquele cara não, meu irmão. Aquele cara é Peca. Eles já tinham treinado o nome desse cara aqui no PKI. Aí acharam que não era suficiente. Não, vamos botar o nome dele mesmo, que ele peca. É zoeira, hein, pessoal? Essa parte tem nada a ver. Oséias é o último aqui, e Oséias não é o profeta, tudo bem? Aí esse Oséias é rei de Israel, da parte do norte, mas não é o profeta Oséias, não tem nada a ver com o profeta Oséias. 721, poxa, Samaria vai cair, o povo do norte vai ser espalhado pelo mundo. E aí você tem o fim do reino do norte, e aí fica só o reino do sul. Aquele reino do norte fica misturado, e aí é formado um povo chamado de samaritanos. Por isso o problema dos judeus com os samaritanos. E Jesus escolhe justamente o samaritano para a parábola lá do bom samaritano. Então o problema deles é o seguinte, pô, aquele povo era infiel, todos os reis deles são péssimos, e agora está tudo misturado lá na terra deles. Então a gente não considera esse povo como o nosso povo também.
alguns marcos históricos aí para você poder contemplar melhor a história. Por volta do ano 1000 você tem Davi. Por volta do ano 930, a gente tem a divisão do reino. Aqui, obviamente, está Salomão antes. Você tem o reino dividido, Roboão, Jeroboão. Aí agora, 721, acaba o reino do norte, fica só o reino do sul. 586, exílio babilônico. E aí você vai ter a restauração desse povo em 539. E aí você conhece as histórias que contam esse cenário, que são Esdras, Neemias. Você tem a história de Esther, da rainha Esther, que estão dentro desse cenário de restauração. Até aqui tranquilo, pessoal? Maravilha. Voltamos agora para Salomão. Salomão, ele vive o auge do reino, que é a maior extensão territorial de Israel. Algo que Israel só volta a conquistar mesmo depois da Guerra dos 6 Dias. Então você tem, depois de Salomão, sei lá, 2.960 anos de diferença para Israel voltar a ter aquela amplitude de reino novamente. Mas você vai ter a decadência também por aquilo que Salomão faz de errado. Irmãos, olha só que coisa impressionante. Lá em Deuteronômio, o texto de Deuteronômio, lembra? 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio está lá na lei de Moisés. É o último livro escrito por Moisés. Na lei de Moisés, Moisés vai dizer para o povo como que o rei de Israel não deve se portar. Olha só que doideira. Moisés já tinha profetizado que uma vez na história ia ter rei em Israel. Não existia isso no tempo de Moisés, mas ele já tinha profetizado que isso ia acontecer. E além de profetizar que isso ia acontecer, Moisés, através obviamente da inspiração de Deus, vai estabelecer regras que esse rei tem que cumprir. Deuteronômio, então, capítulo 17, versos 16 e 17, diz assim: porém, esse rei, que é o rei que vocês vão estabelecer no meio de vocês, não deve multiplicar para si cavalos. Cara, olha que regra doida, né? Esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Verso 17: esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. O que Salomão faz, irmãos? Ele faz um checklist dessa parada aqui. Ele diz assim, como é que é? Multiplicar cavalos para si. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 28 e 29. Os cavalos de Salomão vinham da onde? Do Egito. Isso é atitude de rebeldia, irmãos. Esse cara conhecia a palavra, isso aí não é por acaso. Salomão, com o coração rebelde, faz exatamente o que a palavra diz para ele não fazer. Vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Lembrando que, cavalo, essas coisas eram utensílios de guerra, né? E também era status, né? Nesse tempo antigo, era equivalente a um carro e tudo mais. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus
e para os reis da Síria. Então, primeira condição, não multiplicar cavalo. Pô, vamos comprar cavalo. De onde que a gente não pode comprar? Do Egito. Vamos comprar do Egito. Aí olha só o que ele faz ainda. Só esse bloco daqui, beleza? O mesmo texto, né? Eu reproduzi o mesmo texto lá. E o bloco daqui agora, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, 17 e 20. O rei fez também um grande trono de marfim. Finalzinho lá de Deuteronômio. Nem deve acumular muita prata e muito ouro. Salomão, galera, vamos lá, segunda parte da minha obra aqui. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. Uma cadeira para ele sentar, beleza? Ele tinha que sentar no ouro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus. Aí, plural de degrau aí para a gente não errar. Um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. O cara quer ser pior do que os outros reis. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. E também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão, não se dava nenhum valor à prata. Era tanto ouro que a prata nem valia nada. Salomão não estava satisfeito e ele continua. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 3. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Verso 17 lá de Deuteronômio 17. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. Voltando agora para o texto do primeiro livro dos Reis, verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. E o texto se encerra de modo melancólico assim. Cara, Salomão fez tudo errado. Tudo errado. Recebeu de Deus sabedoria, uma sabedoria maior do que todos os outros, e destruiu isso tudo sem cumprir, sem obedecer a palavra de Deus. Irmãos, a gente repete isso o tempo todo. Antes do entendimento vem a obediência. Você pode entender muita coisa, se você não obedece, aquilo não serve de nada. Monarquia. A gente tem Moisés e Josué como fases aí importantes de milagres acontecendo. A gente tem um outro período de milagres também, que é a fase Elias e Eliseu. E o último período de milagres é o Novo Testamento a partir de Jesus. Então, saca só, quando a gente lê a Bíblia, realmente a gente acha que é milagre o tempo inteiro, né, que está sendo narrado. Mas você tem 2 blocos maiores de milagres no Antigo Testamento. Esses blocos maiores são história de Moisés e Josué, porque Josué é sequência daquela obra de Moisés ali. Então, Moisés vai ter o quê? Abertura do mar, não é isso? Entre todos os milagres que Moisés faz lá com Arão, seu irmão também, está escrito Jesué aí, né? Não é nem Josué. Moisés e Jesué, meus irmãos. Cara maneiro demais. Mistura Josué com Jessé. Josué vai abrir o rio para o povo atravessar. Josué vai ter esse episódio aí maneiro, né? Deles caminhando para destruir as muralhas de Jericó. E outro milagre vai acontecer, né? O povo vai vencer sem lutar num primeiro momento. Tem aquele episódio maneiro também em que Josué ora e o tempo para, né? O sol para e
Tipo assim, pô, acontece algo maravilhoso. O pessoal fica chateado que diz que o sol para e acha que o sol está parado. Na verdade, não é assim, meus irmãos, né? O sol está parado no movimento relativo dentro do nosso sistema solar, mas dentro da galáxia, a galáxia se movimenta e as galáxias se movimentam entre si também. Então, se Deus falou que o sol parou, cara, parou o universo todo, beleza? Parou tudo. Tudo parou pela voz de Deus. Você tem um segundo momento que é relatado no livro dos Reis, de muitos milagres acontecendo, que é essa história de Elias e Eliseu. E olha só o que é maneiro. Vou voltar aqui rapidão. História de Elias e Eliseu está, voltada para o reino do norte. Eles vivem no reino do norte, que é o reino da apostasia. E esses caras vivem nesse período aqui, que é de maior declínio do reino do norte, que é Acabe, sequência de Acasias. Ou seja, Deus se manifesta de modo mais milagroso, extraordinário e cheio de misericórdia no momento pior da história de Israel. Pior reinado de todos, o pior rei de todos. A gente tem a história de Acabe com Jezabel, a história que você conhece muito bem. Essa é a história de Elias e Eliseu, cumprindo a vontade de Deus ali. Você tem Elias lutando contra os profetas de Baal. Pô, texto maravilhoso aí para você acompanhar no livro dos Reis. Como que Elias, depois de vencer aquela batalha tão tremenda, ele fica meio mal ali, psicologicamente, se recolhe numa caverna. Você tem Eliseu ali, fazendo até mais milagres do que Elias, Eliseu, aquilo que acontece com Eliseu é tão impressionante que uma hora joga um cadáver lá na sepultura de Eliseu, o cadáver ressuscita, Então, a história é realmente impressionante. E como que é maneiro que esses três personagens principais, então saca só, o que eu quero que você veja nesse gráfico aqui, Aqui o personagem principal é Moisés, beleza? Então assim, Josué é a continuidade daquilo que Moisés fez. Ali o personagem principal é Elias. Elias é o cara que representa os profetas. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E você vai ter Mateus capítulo 17, Monte da Transfiguração, Monte Tabor lá. O que a gente tem? Moisés, Elias e Jesus. E Jesus como sendo o cumprimento da lei e de todo o movimento profético que acontece em Israel. E Jesus vai fazer coisas que Moisés e Elias não fizeram. Eu sempre lembro a vocês essa questão. No Antigo Testamento não há relato de pessoa ser curada da cegueira. No Antigo Testamento não existe esse tipo de relato. No entanto, a profecia de Isaías, a gente vai ver Isaías aí no primeiro bloco da tarde, a profecia de Isaías vai dizer que aquele que viria daria vista aos cegos. Então, o povo aguardava esse profeta surgir. Moisés não foi esse cara. Elias e Eliseu não foram também. Coisas extraordinárias aconteceram, mas nenhum cego voltou a ver ou começou a ver. E agora, com Jesus, a profecia de Isaías vai se estabelecer. Lembra lá, Jesus falando com os discípulos de João Batista? Vão lá e falam para João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que ele está fazendo? Está citando Isaías. Porque quando os discípulos de João Batista citassem Isaías para João Batista ia entender, poxa, esse é o Messias. Jesus é o cara que vai curar vários cegos no Novo Testamento, de várias formas diferentes, aquela parte clássica, aquele cospe no olho do cego, nos olhos. Tem outro que ele cospe no chão, faz uma laminha e passa no olho. Tem várias formas ali, de Jesus fazer esse milagre. É um milagre maior, assim, na perspectiva da Bíblia.
fazer um cego enxergar é um milagre maior do que você fazer uma pessoa ressuscitar, por exemplo, que foi o que aconteceu com Elias e Eliseu, né? Pessoas ressuscitaram ali no ministério deles, com Jesus também, né? Você tem a história da filha de Jairo, por isso que muitos colocaram o nome da filha de Talita aí, acreditando, né, que o nome da menina era Talita, mas Talita significa menina. E você tem, né, a história mais importante aí de Jesus ressuscitando Lázaro. Beleza? Poxa, para a gente caminhar para o final, o verdadeiro rei, né? O verdadeiro rei de todos é Jesus Cristo. Só que ele vai estabelecer um reino diferente de todos os reis. O seu reino é um reino de justiça. Então Davi vai falhar, Salomão vai falhar, mas o reino de Jesus não tem falha. Seu reino é um reino de justiça e o seu reino jamais terá fim. Davi morreu, Jesus diz isso, né? Vocês, Pedro também, né, pregando lá em Atos, vocês dizem aí que o pai de vocês está enterrado. Beleza? Tem alguém que ressuscitou. Esse rei que reina para sempre é Jesus Cristo. Seu reino é de justiça, seu reino é um reino de paz. Então não haverá guerra, conflito, contenda, briga, cara emburrada, mau humor, não vai ter nada disso. E o seu reino é um reino eterno, um reino de alegria também. Nesse reino a gente vai festejar plenamente.